Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar um bocadinho sobre a questão da saciedade e da fome. Geralmente quando eu vou conversando com os meus seguidores para perceber um bocadinho também quais é que são as dúvidas, o que é que sentem que prejudica de certa forma terem uma alimentação mais saudável, terem bons hábitos, etc. A maior parte das pessoas fala de tempo, fala da questão das ideias, de terem criatividade, mas há muitas pessoas, e mesmo em consulta nós vemos isso, que se queixam da questão de sentirem muita fome emocional. Esse tema da fome emocional não vai ser para aqui chamado hoje, porque nós vamos falar de fome fisiológica propriamente dita, o que é que estimula a nossa saciedade e a nossa fome. Quero explicar-vos realmente como é que isto funciona. Mas acho que para mim era importante referir isto porque há muitas pessoas que em consulta nós vamos conversando e eu percebo que têm muitas dúvidas sobre se a fome emocional, de certa forma, é um mecanismo de fome. Ou seja, no sentido em que me dizem assim, Mafalda, porque é que eu tenho vontade de comer quando eu chego a casa? É porque, de facto, eu não comi o que devia durante o dia e acaba por ser quase como uma resposta fisiológica ao meu corpo a pedir para eu comer e, portanto, eu tenho que ir comer? Ou é quase um hábito, uma rotina, uma procura de conforto e descompressão. Há muita esta dúvida e às vezes nós tentamos conversar e desconstruir um bocadinho quando é que isso começou, se acontece todos os dias. A verdade é que para muitas pessoas acontece todos os dias, às vezes não é uma coisa só de comerem doce, pode ser salgados, pode ser o que houver dentro de casa, normalmente não são as escolhas mais saudáveis. Para outras pessoas é petiscar muito, mas as pessoas fazem escolhas saudáveis. Eu vou buscar fruta, mas depois vou buscar umas amêndoas e depois vou buscar mais uma fatia de queijo e depois vou... Ou seja, nós percebemos que há um componente para algumas pessoas que pode ser fome fisiológica e aí com algumas correções daquilo que comem durante o dia isto passa. Há para outras pessoas a questão do conforto, há para outras pessoas a questão do hábito, há de facto a ansiedade e, portanto, a fome emocional versus fome fisiológica às vezes é difícil de explicar ou de diferenciar nesse sentido. Tem que ser muito bem desconstruída e temos que perceber se de facto é uma coisa que não acontece todos os dias, se calhar não é necessariamente fome, mas por outro lado também pode ser, não é? Porque nós comemos coisas diferentes todos os dias. Perceber muito bem estes mecanismos e olharmos para o nosso dia, desconstruirmos, é muito importante para percebermos isto. Mas, de facto, aquilo que vos posso dizer e que já fui explicando noutros episódios é que nós temos uma espécie de um ciclo de fome e de desgaste energético e metabólico no nosso organismo. Temos uma coisa chamada cronobiologia, em que o nosso metabolismo vai estar mais acelerado e mais ativo de manhã até mais ou menos à hora do almoço e depois vai começar a entrar numa fase descendente, um bocadinho também como acontece com o ciclo do sol. Ele vai começando a decrescer. Então, consumir 700 calorias à noite não é a mesma coisa, metabolicamente, do que consumir as mesmas 700 calorias de manhã. Porque eu sei que, à partida, à noite, eu vou ter um desgaste mais lento e, portanto, a tendência para acumular será maior do que se eu tivesse a ingeri-las de manhã. Isto significa que, por exemplo, para quem gosta muito de fazer jejum intermitente e prefere o horário da manhã, às vezes é uma estratégia má para aquela pessoa, porque pode significar que não respeitando o seu mecanismo biológico da manhã, aquela pessoa pode ter muito mais fome ao fim do dia. Para outras pessoas que façam exatamente a mesma coisa, o metabolismo até reage de uma forma completamente diferente e a pessoa está super bem de manhã sem comer e ao fim do dia come de uma forma normal e não tem nenhuma necessidade de comer mais. Para algumas pessoas conseguem perder mais peso se comerem menos de manhã ou fizerem um aporte energético, uma densidade energética mais baixa de manhã
e depois ao longo do dia acompanharem isso, para outras não. Por isso, nós somos muito individuais e às vezes é difícil para mim também explicar conceitos que possam generalizar, ou às vezes quando me perguntam no Instagram assim umas coisas muito diretas, é difícil dar uma resposta muito taxativa, não é? Porque há muitas coisas que podem afetar. Há pessoas que chegam às consultas e já fazem jejum e já corre super bem, a seu ver. E depois vemos que, na verdade, não corre assim tão bem, porque aquela pessoa está a ter imensa compulsão ou imensa fome emocional ao fim do dia. Entendem? Então, o facto de eu aguentar aquelas horas sem comer não significa necessariamente que o meu metabolismo esteja a reagir bem a isso. E porquê? Porque nós somos feitos da produção de hormonas e somos muito controlados pela produção de hormonas. Há muitas coisas que afetam a nossa produção hormonal. Nós sabemos que o stress indiretamente pode afetar muito a produção hormonal, da mesma maneira que se calhar é mais fácil explicar-vos, por exemplo, uma mulher que não toma pílula, por exemplo, se tem alturas de muito stress, aquela mulher vai notar que tem alterações no seu ciclo menstrual, por exemplo, e isto é assim a forma mais fácil de explicar como é que hormonalmente o stress pode afetar. Da mesma maneira que se nós não dormimos tão bem, etc., no inverno temos mais tendência para ter aqui algumas disrupções hormonais face ao verão, porque no verão apanhamos mais sol, sintetizamos mais vitamina D, e a vitamina D é super importante para, quase como um substrato para produzirmos as nossas hormonas, e portanto há aqui muitos parâmetros interessantes, mas de facto nós somos muito controlados por estas hormonas. E as hormonas que regulam a fome e a saciedade chamam-se leptina e grelina. Então, a leptina, vamos começar por falar da leptina. Ela é uma hormona que é uma hormona com uma estrutura mais proteica, é codificada pelo gene OB, o obese gene, e é principalmente produzida por células adipócitas, ou seja, a leptina é produzida sobretudo pelas nossas células, que são células de massa gorda. Vamos pôr isto nestes termos. Tem uma estrutura tridimensional que permite que ela se ligue a receptores muito específicos no nosso cérebro e a outros órgãos. Portanto, nós conseguimos apreender muito bem a sua mensagem aqui no nosso cérebro. A leptina circula na corrente sanguínea, vai atuar no hipotálamo, que está aqui na nossa cabeça, numa região do cérebro que desempenha um papel crucial na regulação do nosso apetite e do nosso metabolismo. Quando a leptina se liga aos seus receptores dentro do hipotálamo, o que vai acontecer é uma série de sinais que reduzem a ingestão de alimentos e aumentam o gasto energético. Ou seja, não só ela vai fazer com que nós nos sintamos saciados, como também vai aumentar um bocadinho o nosso metabolismo. Então, principalmente, a leptina vai regular o apetite, vai inibir a atividade dos os neurónios orexinogénicos, que vão estimular o apetite, e vai ativar os neurónios chamados, agora vejam o nome disto, anorexinogénicos, ou seja, quase os neurónicos, e eu a dar-lhe, os neurónios que são anoréxicos, digamos assim. E vai, no fundo, diminuir o apetite, promover a saciedade, falando assim de forma mais genérica. Depois, vai também reduzir esta ingestão alimentar e aumentar a nossa taxa metabólica basal, promovendo uma maior utilização de ácidos gordos e ajudando a manter aqui o nosso equilíbrio energético. Além disso, ela tem um papel interessante, que ela está envolvida na regulação do nosso sistema reprodutor e, portanto, níveis adequados de leptina normalmente são necessários no início da puberdade para a manutenção de uma boa função reprodutiva, e sinalizam o corpo de que há reservas de energia suficientes para suportar estas nossas alterações hormonais associadas à reprodução. Depois também tem um papel super interessante na parte imunitária, porque ela modula a resposta imunitária e vai influenciar a função de umas células que nós temos no nosso corpo, que são células, os chamados glóbulos brancos, linfócitos T, e de outras células do nosso sistema imunitário. Então, a leptina não só está associada a redução do apetite, portanto, aumenta a nossa saciedade, aumenta a nossa taxa metabólica basal, reforço imunitário e associada aqui à nossa parte de, digamos, de fertilidade, maturação hormonal associada ao nosso sistema reprodutor. E apesar dela ter muitos efeitos benéficos, algumas pessoas que são obesas apresentam níveis elevados de leptina no sangue. Estes são alguns testes que nós vamos fazendo e nós pensamos assim, então mas se esta pessoa tem níveis elevados de leptina no sangue, como é que esta pessoa pode ser obesa, não é? Como é que esta pessoa não tem um metabolismo mais rápido? Como é que ela não está mais saciada? Pronto.
E isto é conhecido como uma chamada resistência à leptina. Da mesma maneira que existe a resistência à insulina e a pessoa não consegue utilizar a insulina de uma forma eficaz e tem níveis de açúcar elevados no sangue, aqui acontece a mesma coisa. E, portanto, a pessoa não consegue usar adequadamente a leptina, não consegue regular o apetite e o peso corporal de forma eficaz e o metabolismo fica todo desregulado e a pessoa tem uma percepção, uma sensação de fome muito alterada. O que é que causa esta resistência à leptina? Elas são muito complexas, são muito multifactoriais. Claro que uma pessoa que seja obesa já tem normalmente tem uma chamada síndrome metabólica, portanto, a nível de metabolismo tem muitas alterações, mas podem ser efeitos genéticos, pode ser uma pessoa que tenha inflamação crónica por ter uma alimentação muito desaconselhada, por ter muito stress, por não dormir bem. Pode ser uma pessoa que gera essa resistência, pode ser uma pessoa que tenha níveis muito elevados de triglicéridos em circulação no corpo, que são geralmente provocados por um consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou por um consumo exagerado de hidratos de carbono de uma forma geral. E de facto também pode ter aqui efeitos, algum defeito, digamos assim, na sinalização da leptina. E as consequências basicamente vão ser um agravamento da obesidade, vai dificultar ainda mais qualquer tentativa de perda de peso desta pessoa e podemos ter algum risco de doenças metabólicas como a diabetes tipo 2 ou algumas doenças cardiovasculares. Por outro lado, nós depois temos uma hormona que complementa a leptina, que é a chamada grelina, que é uma hormona que é produzida principalmente no nosso estômago, que embora seja encontrada em pequenas quantidades no intestino delgado, no pâncreas e no cérebro, ela está maioritariamente no estômago. E é a única hormona conhecida que estimula diretamente o nosso apetite. Portanto, tal coisa que estava a dizer de eu tenho mesmo fome ou não. Pronto, a grelina é a única que estimula e por isso é que quando nós temos fome, parece que nós ouvimos o nosso estômago, temos aqueles barulhinhos tipo... Tem a ver com isso. É a única hormona, como ela é produzida no estômago principalmente, e dá-nos aquela sensação de buraco no estômago, ela vai ter de facto esse efeito. E é a única que até hoje conseguiu dizer que é considerada a hormona da fome. Digamos assim. Como é que ela vai atuar? Então, ela vai atuar no nosso sistema nervoso central, também no hipotálamo, tal como acontece com a leptina, mas noutras regiões também do nosso organismo que têm aqueles mecanismos de recompensa e da motivação. Então, ela vai estimular o apetite, porque quando ela se liga aos receptores do hipotálamo, ela vai ativar os neurónios orexinogénicos e vai diminuir a ativação dos neurónios anorexinogénicos. E, portanto, aumenta o nosso apetite. Depois, ela também vai libertar a hormona de crescimento. Então, a grelina vai estimular a libertação da hormona de crescimento por uma glândula que nós temos no nosso organismo que se chama glândula pituitária e vai poder influenciar o nosso metabolismo e a nossa composição corporal dessa maneira. Há outra coisa que a grelina faz, muito interessante, além desta questão de nos dar mais sensação de fome, que ela desempenha um papel importante no nosso balanço energético, porque vai promover o armazenamento da gordura e reduzir o gasto energético. Então, se está a ouvir isto, está a pensar assim, eu quero é ter muita leptina e eu quero ter pouca grelina. Mas calma, nós precisamos de grelina, não é? Porque embora ela vá aumentar a nossa ingestão alimentar, não é? Ela vai fazer com que nós tenhamos mais fome, e vai fazer com que nós também tenhamos tendência para acumular mais gordura, nós precisamos dela para esta regulação e para que possamos comer. O nosso corpo precisa de alimento. Se nós não tivéssemos grelina em circulação, também não conseguiríamos dar ao corpo aquilo que ele precisa, não é? Às vezes não precisamos ter assim tanta, mas... Mas depois ela também tem aqui outros benefícios, tal como acontece com a leptina. Ela vai fugir um bocadinho assim do cômputo geral de atuação a nível de fome e vai ter efeitos positivos a nível de função cardiovascular. Na nossa motilidade gastrointestinal também ajuda a estimular as contrações peristálticas e pode influenciar a libertação e a produção de insulina, que é tão importante para controlarmos também os níveis de açúcar no nosso sangue. O que é que acontece se eu tiver uma desregulação na produção de grelina? Posso ter distúrbios alimentares e metabólicos. Níveis anormais de grelina estão associados a vários problemas de saúde, nomeadamente à obesidade, como é óbvio, mas também podemos ter anorexia nervosa e uma coisa que se chama síndrome de Prader-Willi. A obesidade, toda a gente tem uma noção do que é, não é? Acaba por ser, a obesidade é considerada uma doença crónica, não é só o facto de ter excesso de peso, é uma doença, é um distúrbio alimentar, tal como acontece com a anorexia.
Sendo que na obesidade, o que vai acontecer é que quando temos níveis de grelina em jejum baixinhos, o que vai acontecer a seguir é que quando a pessoa começa a desenvolver mais esta síndrome associada à obesidade e a ter cada vez mais obesidade, cada vez vai ter estes níveis de grelina mais alterados e vai ter uma supressão da produção de grelina menos eficaz após as refeições. Ou seja, a pessoa come, mas continua a ter aquela sensação de fome e, portanto, continua a comer cada vez mais. No caso da anorexia nervosa, normalmente as pessoas que têm isto apresentam níveis muito elevados de grelina, possivelmente como uma tentativa do corpo de compensar esta ingestão muito ineficiente dos alimentos, não é? E, portanto, pode haver aqui uma alteração nesta produção. E a síndrome de Prader-Willi é uma síndrome genética que é caracterizada por uma hiperfagia, ou seja, uma ingestão excessiva de alimentos e, normalmente, obesidade, e está associada a níveis elevadíssimos de grelina, também por esta questão da pessoa ter sempre a sensação de fome constantemente, mesmo depois de estar com a barriga muito cheia. Pronto, mas isto é uma doença muito específica que não é muito comum, mas pode acontecer. Então, falando de interação entre uma coisa e outra, leptina e grelina. Elas desempenham papéis normalmente opostos na regulação do apetite e no gasto energético, atuam numa sincronia para manterem o nosso equilíbrio homeostásico, portanto são um bocadinho também, funcionam quase como um trabalho de equipa, eu costumo dizer um bocadinho isso, elas sinalizam comportamentos diferentes no nosso corpo e têm efeitos complementares, mas opostos. Portanto, a leptina vai promover a saciedade e aumentar o gasto energético, enquanto que a grelina vai estimular o apetite e promover o armazenamento de gordura. Juntas, regulam a nossa capacidade de comermos quando temos fome, a seguir a comermos temos a sensação de saciedade, portanto vão-se libertando em quantidades diferentes. Depois elas têm interação com o nosso hipotálamo, vão atuar ambas ali, nesta zona do nosso cérebro, digamos assim, mas em diferentes vias. Portanto, a leptina vai inibir os neurónios orexinogénicos, a grelina faz exatamente o efeito contrário. E depois temos também a questão do impacto do sono. A privação de sono vai afetar os níveis de ambas. É muito importante percebermos isto. Não é só as pessoas que têm privação de sono têm tendência para dizerem que têm mais fome, portanto estimulam mais a grelina, e isso é claro, nós sabemos isso, a ciência diz-nos isso. Mas a privação de sono também pode reduzir a produção de leptina, portanto também vai levar a um aumento do ganho de peso e um aumento do apetite e a um risco de aumento de peso. A nível de implicações, de uma forma geral, quando nós temos desequilíbrios, temos obviamente uma maior tendência para a obesidade e temos também uma tendência maior para não conseguirmos controlar o nosso metabolismo, de sentirmos que temos uma maior acumulação de gordura do que aquilo que seria suposto, e isto é tudo estimulado por vários fatores. Por isso é que se diz que não se consegue atribuir uma causa específica à resistência à leptina ou o que for. Normalmente são processos desencadeados por comportamentos alimentares, pela parte do stress. O stress e a privação de sono depois também levam à alteração destas hormonas, o que faz com que nós depois também tenhamos mais vontade de comer. Se temos mais vontade de comer e menos saciedade, também tendencialmente vamos ter mais vontade de comer porcarias, digamos assim, coisas que têm mais açúcar, mais gordura, que geram normalmente mais inflamação. Essa inflamação também vai fazer aqui a disrupção da produção destas hormonas. Por outro lado, também vai alterar o nosso padrão de sono, vai gerar mais stress e, portanto, isto às tantas é uma bola de neve, é um ciclo vicioso do qual não conseguimos necessariamente sair, e por isso é que nós temos esta integração, este trabalho de equipa com fatores multifactoriais nas razões que fazem com que as coisas estejam bem. E por isso é que digo também que quando uma pessoa tem vontade de comer ao fim do dia, é difícil de nós atribuirmos logo uma causa, podem ser várias causas. Eu sei que se eu tenho pessoas que estão numa fase em que nos procuram, por exemplo, com muito stress, com muita inflamação, que não estão a dormir bem, às vezes a trabalhar com aquela pessoa durante 1 ou 2 semanas, de repente aquela pessoa começa a dormir melhor, tem mais energia, já não está constantemente com fome, só porque está a trabalhar o foco, a comer coisas diferentes, a ter algum cuidado, a ganhar níveis de consciência mais elevados. Nós notámos isso quando fizemos o desafio na altura do verão, fizemos um desafio de perda de peso e notámos logo isso.
notámos uma diferença muito grande. No espaço de uma semana nós já tínhamos pessoas a dizer que tinham deixado de ter vontade de comer doces, que estavam com menos apetite, que se sentiam mais leves, que tinham logo perdido imenso peso, que não estavam à espera. E, portanto, é engraçado como nós conseguimos trabalhar o nosso corpo. E se eu tiver tendencialmente uma pessoa que tem níveis muito elevados de inflamação, às vezes é aquela pessoa que diz: Mafalda, já tentei de tudo, não consigo perder peso, tenho uma alimentação saudável e não consigo. E às vezes vamos começar a desbravar um bocadinho de terreno e a desconstruir o que é o conceito de alimentação saudável para aquela pessoa, e percebemos que há muitos erros para trabalhar e há também muita inflamação envolvida. E por isso é que esta questão de ter constantemente vontade de atacar o armário e comer de tudo ao fim do dia não é só explicada pela parte emocional, não é só stress, não é só da nossa cabeça. Às vezes pode de facto ser o que é que nós comemos durante o dia, mas pode também ser um conjunto de fatores, não é? De inflamação que estamos a sujeitar ao nosso corpo, e há uma disrupção na produção destas hormonas de saciedade e de fome. E portanto é importante vermos isso, sobretudo naquelas pessoas, até não só estas que comem muito ao fim do dia, mas aquelas que me dizem que passar tipo uma hora e meia depois de almoçarem já estão a pensar no que é que vão comer, não é? Claramente não estão a ter um equilíbrio na produção de leptina e grelina saudável, não é? Porque não há uma sensação de plenitude boa após a refeição. Portanto, as duas, ou não almoçou bem, ou não está a ter aqui uma boa produção hormonal. Portanto, isto são se calhar temas. Falar destas duas hormonas é uma coisa se calhar menos óbvia para aquilo que são as perguntas normais que nos vão surgindo, mas que para mim é importante explicar para perceber como é que o seu metabolismo funciona e o que é que pode estar por trás desta sinalização e o que é que pode estar a acontecer, e também para responder a uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é porque quando eu tenho fome, normalmente é no estômago que eu sinto, parece que tenho um buraco, um vazio estômago colado às costas, pronto, porque como sabe a grelina que estimula a fome, é então produzida aqui no nosso estômago, e é por isso que nós temos uma sinalização tão imediata. Por outro lado, saciedade é cabeça, enfartamento é quando temos o estômago demasiado cheio, mas saciedade é cabeça, portanto leptina é muito mais é uma hormona que é estimulada aqui na parte cerebral, e portanto é muito mais a sensação de plenitude e de leveza. Espero que tenha gostado deste episódio e vemo-nos para a semana.